Hoje é terça, 10 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Como eu prometi ontem para vocês, vou mostrar nesse vídeo que a situação do Botafogo depois da última rodada está muito, mas muito boa em relação ao título brasileiro. Se mesmo com a fase negativa o Botafogo só dependia dele, agora depende dele de uma maneira muito mais tranquila. Porque se os adversários não fizerem ali algo extraordinário, o Campeonato Brasileiro acabou. Só vai faltar mesmo a gente tentar definir em qual rodada o Botafogo será campeão. E os próximos jogos serão fundamentais para isso, em relação à pontuação. É a respeito mesmo da gente manter uma diferença significativa de pontos para os rivais, que vão ter que fazer ali algo extraordinário. Repito, extraordinário. Não adianta eles fazerem o que eles estão fazendo agora. Eles precisarão de uma campanha de outro mundo. Vou mostrar isso para vocês em números. E até agora, os números que eu tenho colocado aqui no canal do TF há, 2 meses, 3 meses, eu tenho mostrado isso para vocês e tem batido certinho. Os times não têm conseguido mudar o aproveitamento. E o Botafogo segue. Mesmo aquela oscilação que teve no final do período Bruno Lage, se manteve bem e estável em relação à busca pelo tricampeonato brasileiro. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você já pensou em aproveitar a chance de ser tricampeão brasileiro e ter uma capinha exclusiva do Botafogo da GoCase? Não? Tá dando mole. Você pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo e apontar teu celular no QR Code. Você tem várias capinhas diferentes do Botafogo. Você pode colocar capinhas até mesmo com fotos personalizadas. Você tem capinhas com os gritos atuais da torcida do Botafogo, com o modelo da nova camisa do Botafogo. Entre agora, verifiquem todos os modelos que a GoCase possui. Vou deixar o link aqui embaixo. No primeiro comentário tem o QR Code, também vou deixar na descrição para você poder clicar e encontrar o melhor produto do nosso Botafogo. Fica a dica, quem entra na GoCase não se arrepende. Antes de tudo, você já vai pegar esse vídeo, vai mandar no seu grupo do WhatsApp, você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, porque esse tipo de vídeo aqui eu queimo a minha cabeça, eu tenho que fazer contas, e eu sou de humanas, não sou de exatas. E para quem é de humana, fazer contas é algo muito bizarro, mas eu tenho acertado. A regrinha de 3 que eu aprendi lá no ginásio, no ensino médio, tem me ajudado demais em relação a isso. A tabela do Campeonato Brasileiro é a seguinte: Botafogo tem 55 pontos e 70% de aproveitamento. Vamos nos ater aos aproveitamentos, tanto do Botafogo quanto de Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Eu não vou colocar o Fortaleza nesta briga, porque eu não acredito que a equipe do Leão do Pici mantenha o aproveitamento que está tendo no segundo turno até o final do Campeonato Brasileiro. E mesmo se a equipe do Fortaleza mantiver o aproveitamento que hoje tem no retorno, que eu vou colocar na tela aqui para vocês, que é um aproveitamento de 76%, eles batem no máximo 69 pontos. Mesmo com esse aproveitamento fantástico, porque o primeiro turno do Fortaleza não foi tão bom. E nas próximas partidas o foco será, por exemplo, contra a gente, a final da Copa Sul-Americana. E se eles ganharem da equipe da LDU, com certeza o Fortaleza não vai focar tanto no Campeonato Brasileiro. Mas colocando assim, eu vou torcer pro Fortaleza, que é um time que, é maneiro, mas pensando na gente, já que eles terão alguns confrontos contra adversários nossos, mais pra frente, depois do jogo contra o Botafogo, o melhor seria eles não ganharem, porque eles continuariam com foco em relação a uma vaga na próxima Copa Libertadores. Por isso que seria boa uma derrota do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana, pensando no Botafogo. Então, voltando aqui à tabela do campeonato. O Botafogo tem um aproveitamento hoje de 70% dos pontos. Isso pegando os 2 turnos da competição. O Bragantino aproveitamento de quase 59%, o Grêmio aproveitamento de 56% e 41%, vou arredondar, passou de 0,5 arredondo para cima, menos de 0,5 arredondo para baixo. O Palmeiras e o Flamengo também têm o mesmo aproveitamento do Grêmio. As campanhas são bem parecidas em relação às instituições. O Botafogo tem 17 vitórias, eu não vou colocar nem o número de vitórias para o nosso debate. Então o Botafogo tem um aproveitamento hoje de 70%. Se o Bragantino, por exemplo, mantiver esse aproveitamento que tem no Campeonato Brasileiro nos próximos 36 pontos em disputa, que é o que falta para o Campeonato Nacional, mantendo 59% de aproveitamento, a equipe do Bragantino fará mais 21 pontos. Somando com 46,
o Bragantino terminaria o Campeonato Brasileiro com 67 pontos. Seria a pontuação do Bragantino, mantendo esse aproveitamento que, se você pegar lá atrás, vídeos que eu fiz aqui no canal, é bem similar. Fica ali sempre entre 60% e 50%. O Bragantino está sempre oscilando nesta quantidade de pontos, né, de aproveitamento sobre os pontos. Dificilmente terá um aproveitamento superior a este até o final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, se mantiver esse 56% de aproveitamento, Grêmio, Palmeiras e Flamengo, vou colocar esses três aqui no pacote, até isso me facilitou nessa rodada, que não vou precisar de fazer contas individuais. Pegando o aproveitamento de 56%, eles fariam mais 20 pontos no Campeonato Brasileiro e chegariam no máximo a 64. Nenhuma dessas equipes bateria os 70 pontos. Se o Botafogo mantiver esse aproveitamento, fizer 70% dos pontos dos 36 que vai disputar até o final do Campeonato Brasileiro, faria 80 pontos. E se o Botafogo tiver esse aproveitamento de 70%, que eu também acho que não vai acontecer, que é um aproveitamento difícil, Palmeiras, Grêmio e Flamengo precisariam vencer todos os jogos. Isso mesmo. Todos os jogos, vou colocar aqui na tela para vocês. Grêmio, Palmeiras e Flamengo, eles possuem 44 pontos e ainda tem 36 pontos em disputa. Total de pontos que eles podem chegar, 80 pontos. 44 mais 36, 80. Eu não coloquei aqui nada. O que eles podem fazer em relação a 100% de aproveitamento? Chegar a 80% dos pontos. E eles não fizeram isso no Campeonato Brasileiro e nem no retorno. No retorno que eu tô colocando aqui na tela para vocês, o Flamengo tem um aproveitamento de 57%, que é um aproveitamento próximo ao que ele tem. O Grêmio tem um aproveitamento de 47% e o Palmeiras tem um aproveitamento de 47%. Então eles precisariam mudar o campeonato todo. Dos próximos 12 jogos, 12 vitórias. Sendo que nós teremos Grêmio e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, eles vão se enfrentar. É improvável que eles cheguem a 80 pontos. Só se acontecer algo assim sobrenatural no Campeonato Brasileiro, algo jamais visto, uma equipe tendo 12 vitórias consecutivas nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Isso nunca foi visto na competição. E eu coloquei aqui em cima, vou até aumentar um pouquinho que tá baixo, tá pequeno, em relação à pontuação, o que garante o título brasileiro. Segundo os matemáticos, se o Botafogo chegar a 81 pontos, 100% de chance. 80 pontos, 99%. 79, 99%. 78, 99%. 77, 99%. 76, 99%. 75, 99%. 74, 98%. 73, 97%. 72 pontos, 95%. 71 pontos, 91%. E com 70, 85%. Então, a partir dos 71 pontos, o Botafogo tem mais de 90% de chance de ser campeão brasileiro. Eu vou mostrar para vocês de novo, em números, que isso está muito próximo do Botafogo fazer e é só não ter um campeonato desastroso daqui para frente. E pegando aqui a tabela do retorno, só para vocês terem uma ideia de como a situação do Botafogo é não posso falar tranquila, mas de um título hiper palpável, o Botafogo tem um aproveitamento pífio de 38% dos pontos. Se nós mantivermos esse aproveitamento de 38% dos pontos, o Botafogo fará mais 14 pontos, é 13,68. Como eu falei ali no começo, passou de 0,5%, é redondo para cima. O Botafogo terá mais 14 pontos. 14 com mais 55, o Botafogo chegaria a 69. O Bragantino seria a única equipe, se mantiver o aproveitamento de 67% no retorno, que poderia passar o Botafogo se a gente mantiver esse aproveitamento pífio de 38%. Se o Botafogo aumentar para 41%, chega a 70 pontos também e é campeão brasileiro. Tô mostrando para vocês de uma maneira simples. Se mantiver esse aproveitamento de 40%, os outros times terão que mudar e muito. Vou mostrar agora de outra maneira para vocês. Vou colocar aqui para vocês. Botafogo, Bragantino e o trio aqui. Só para vocês terem uma ideia. E vou colocar aqui do lado o percentual de pontos. Eu diminuo só um pouquinho aqui, porque senão minha cara vai ficar escondida. Então aqui, ó, vamos lá. O Botafogo tem 55 pontos conquistados. Faltam 36 pontos em disputa. O total de pontos que nós podemos chegar seriam 91 pontos. 6 jogos em casa e 6 jogos fora. O aproveitamento que o Botafogo tem no Newton Santos é de 87%. O aproveitamento fora, 54%. E aqui eu coloquei agora em relação à pontuação. O Botafogo, para bater 72 pontos, que nos daria 95% de chances de título, precisamos de 17 pontos. 47% de aproveitamento. Apenas isso.
É aumentar um pouquinho o aproveitamento, ter 47% dos pontos. Para bater 75 e garantir ali 99,5% de chance de ser campeão brasileiro, é ter 20 pontos. É vencer um jogo a mais, ter 20 pontos de 36. E aí eu vou para baixo, vou aqui para os rivais. O Bragantino tem 46 pontos, 36 em disputa, pode bater 82 pontos. Tem 6 jogos em casa, 6 jogos fora. Para bater 72 pontos, o Bragantino, que tem um aproveitamento hoje de 67%, teria que aumentar esse aproveitamento para 76% de agora até o final do Campeonato Brasileiro. Precisaria de mais 26 pontos. Precisaria fazer 9 pontos a mais que o Botafogo. A gente precisa de 17, eles precisam de 26 e, claro, se ficarem empatados, você tem o número de vitórias que o Botafogo tem mais que qualquer um no campeonato. Para 75 pontos, um aproveitamento de 80%, 29 pontos de 36. O Bragantino pode perder 7 pontos. O Bragantino tem que fazer uma reta final de Campeonato Brasileiro de Botafogo no primeiro turno. Convenhamos, é improvável que isso aconteça. Tem aqui os 3 grandes, né, que estão ali na briga pelo título, teoricamente. Grêmio, Palmeiras e Flamengo, 44 pontos, 36 pontos em disputa. Eles podem bater no máximo 80 pontos. Falei isso aqui no começo. Para eles conseguirem atingir 72 pontos, que você tem ali 95% de chance de ser campeão, eles teriam que bater 78% dos pontos. Isso mesmo. 78%. Só poderiam perder 8 pontos no campeonato. Não podem perder 2 jogos. Se perderem 2 jogos, a situação já foi praticamente pro ralo. É improvável que eles tenham uma arrancada, né, numa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Tem uma arrancada fantástica. E para eles atingirem 75 pontos, que daria 99% de chances de um título, eles precisam de um aproveitamento de 86%. Ou seja, só podem perder 5 pontos nestas próximas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí deve ter algum flamenguista que virá aqui no canal, como sempre, muitos flamenguistas vêm aqui no nosso canal, falando, o Tite chegou! O Tite é pica nos pontos corridos. Considero que seja um grande técnico, acho um dos melhores do futebol brasileiro. Mas vamos pegar o aproveitamento do Tite na seleção brasileira, pegando eliminatórias, amistosos e Copa do Mundo. O Tite teve 80%, o Tite, teve 80% de aproveitamento. Isso daria 28 pontos, 78%. Exatamente aqui, ó, 78%, mais ou menos, né? 29 pontos. Arredondar para 29. Se o Tite conseguisse esse aproveitamento, que ele conseguiu na seleção brasileira com o Flamengo, de 28, 29 pontos, ele bateria 73 pontos. E o Botafogo, para bater essa marca, precisaria mais ou menos de 18 pontos em 36. Então, mesmo com o efeito Tite, que você terá ali a mídia colocando, o Tite pode chegar, qualquer empatezinho do Botafogo, a vitória do Flamengo, olha o Tite. Agora chegou no momento do Campeonato Brasileiro que temos que jogar todos os jogos com consciência, somar pontos. Agora a gente tem que somar pontos. Contra o América Mineiro é somar pontos. Ganhar é fundamental, até mesmo para a gente colocar talvez mais diferença, como eu coloquei no giro de notícias de ontem. Depois em casa contra o Atlético Paranaense, ganhar, colocar pontos. Contra o Fortaleza, lá um time reserva do Fortaleza, ganhar também. E contra o Cuiabá aqui, ganhar também. Porque depois nós teremos uma sequência com 3 rivais aqui do G4. Vamos enfrentar Palmeiras, Grêmio e Bragantino. Entre esses jogos, um jogo contra o Vasco. Dependendo da situação, o Botafogo pode chegar nesses confrontos contra essas equipes com vantagem de 13 e 14 pontos. Porque se continuarmos somando, a diferença vai ficar ali, em 12 e 11 pontos. A gordura voltou. A gordura que nós tínhamos perdido, ela voltou. E numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde os adversários vão precisar de um milagre. Repito, os adversários que estão em busca do Botafogo, que são colocados como rivais, como concorrentes, precisarão de um milagre. É um milagre, a palavra certa é essa. Se você coloca lá que Coritiba e América Mineiro precisam de milagres para ficarem na primeira divisão, o mesmo termo tem que ser utilizado para Red Bull, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Dito tudo isso, meus queridos amigos, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é para falar para vocês. O tricampeonato está em nossas mãos. É só o Botafogo não cometer erros nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mostrei aqui, até com o início de retorno pífio, Botafogo tem totais chances de ser campeão se mantivesse esse aproveitamento de 40% ali, ridículo, que nós tivemos no início desse retorno. Se subirmos um pouquinho para 50%, os adversários precisarão de milagres para eles conquistarem o título brasileiro. Então vamos com fé, com foco, com muita vontade, os jogadores mantendo essa cabeça no lugar, com mais 6, 7 vitórias, acabou o Campeonato Brasileiro.
Pelo menos, matematicamente, nós estamos vendo isso. Os números mostram. Não sou eu que estou falando. Estou mostrando números. Há muito tempo venho mostrando números para vocês. É só acreditar. É só torcer para os jogadores manterem essa cabeça que eles estão tendo. Vamos lá. Seremos e seremos muito. Se Deus quiser. Beijo. Amo vocês. Tem almoço com o TF. Com o TF Responde aqui hoje, no horário do almoço. Vocês mandaram muitas perguntas que eu não respondi na última semana. Irei responder hoje no TF Responde. Valeu. Fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui. Tamo juntos.